Alléluia. J'ai vu ça monter ça peut bien na OK. Combine les raisons déterminées de l'enfance na yo. Hosanna mukole. Alléluia. Hosanna mukole. Alléluia. Hosanna. Hosanna maombi. Alléluia. Hosanna. Hosanna maombi. Alléluia. Hosanna. Hosanna ni mambo. Alléluia. Hosanna. Hosanna ni mambo. Alléluia. Hosanna. Betela Yesu maboko makasi. Milolo. Alléluia, Hosanna. Hosanna mukole. Alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna. Nabanda kinangai bojabi melingai. Alobi nangai zambazali nangai. Nabanda kinangai bojabi melingai. Alobi nangai zambazali nangai. Pasola lole. Alléluia, Hosanna. Pasola lole. Alléluia, Hosanna. Lobali susu. Alléluia, Hosanna. Lobali susu. Alléluia. Yamba pasola lole. Alléluia, Hosanna. Pasola lole. Alléluia, Hosanna. Yamba mali susu. Alléluia, Hosanna. Telema lisusu. Alléluia, Hosanna. Telema lisusu. Alléluia. Telema lisusu. Alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambo. Alléluia. Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna. Nabanda kinangai mojabi melingai. Alobi nangai zambazali nangai. Nabanda kinangai mojabi melingai. Alobi nangai zambazali nangai. Pasola lole. Alléluia, Hosanna. Pasola lole. Alléluia, Hosanna. Telema lisusu. Alléluia, Hosanna. Telema lisusu. Alléluia, Hosanna. Nazeli pemingo. Alléluia, Hosanna. Nazeli pemingo. Alléluia. Demba Hosanna mukole. Alléluia. Hosanna mukole. Alléluia, Demba Hosanna ni mambo. Alléluia. Yelelele. Alléluia, Hosanna. Bulelela, bulelela. Bulelela. Bulelela, bulelela. Bulelela, bulelele. Bulelela. Bulelela, bulelela. Butana bota manga yebi kisiteo. Bulelela. Kayo nzamba bibili. Butana bota manga simba kisiteo. Bulelela. Nzamba mashenu nanga. Sokokende kuna. Muninga ngai, muninga yatango nyoso. Yawe, mon ami de tous les temps. Kakayo nzamba chapele. Nzamba kotela motema. Atanga yeza tungu yubo kanga ite. Bulelela.
kuna na lola. Sikoyo tozotombola likolo ya nyonso. Likolo ya maladie, likolo ya kozanga libala, likolo ya kozanga voyage. Alléluia. Milolo ya louange. Gritos de júbilo. Wana yo tomboli nzambe na tongo ya lelo. Você louvou Deus nesta manhã. Assim que você louvou a Deus nesta manhã, na permissão do meu pai da casa, eu oro ao seu favor. A alegria vai transbordando na sua vida. Se acreditas, aplauda para o Senhor. Levante a sua voz onde estás. Comece a apreciar a Deus. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Por nosso terceiro serviço, na deuxième série na biso, em nossa segunda série, ya ba rencontre pré-Shilo, de encontro pré-Shilo, merci. Diz ao Senhor obrigado. Exalte o nome do Senhor. Aprecie a bondade de Deus. Deus que nos concede a bondade. Desde 2022 começou até neste mês de novembro. Vimos a mão de Deus nas nossas famílias, nos nossos trabalhos. Quem está agradecendo? Quem está louvando? Quem está agradecendo? Pela sua bondade nas nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom para conosco. Levante as suas mãos e pede a palavra vinda de Deus. Diz ao Senhor para falar contigo. Diz ao Senhor para te enviar a sua palavra. Peça ao Senhor para falar contigo. Peça ao Senhor uma palavra que vai mudar a sua vida. Peça a palavra que vai transformar a sua vida. Envie para nós a sua palavra. E me envie a sua palavra que vai mudar as coisas, que vai dar testemunho, que vai mudar situações, que vai dar a paz que o mundo não pode te dar. Obrigado pela sua palavra. Au nom em nome précieux precioso de Jesus, nós assim oramos. Père de gloire, te pécio lisusu merci. Pai da glória, te agradecemos. Entregamos este momento em suas mãos. Erga a sua palavra acima de tudo. E no final desta mensagem, que nós vamos te render a graça. Assim que a sua palavra transforma as nossas vidas. Obrigado porque assim será. Au nom
em nome précieux de Jésus, precioso de Jesus, nous avons ainsi nós prié. assim oramos. Se estás feliz, aplauda para o Senhor e sentemos na presença de Deus. Praise the Almighty God. Aleluia. Aleluia. Amém. Que Dieu soit loué. Louvado seja o Senhor. Estamos felizes. E pela permissão do nosso Pai, te desejamos que sejas bem-vindo neste culto de entrada profética. Estamos em série de encontro pré-Shilo. Acredito no Deus do meu pai Armangolu. Assim que você pisou neste lugar, sairás daqui de frente. Rendemos graças a Deus, le maître des temps des circonstances, o mestre do tempo e das circunstâncias, que nos concedeu o fôlego de vida e nos concedeu a graça de estar diante de um povo abençoado como tu. E a nossa gratidão vai ao nosso pai da casa, o nosso pastor nacional, Papa Armangolu, pelo privilégio concedido a nós de partilhar a exortação desta manhã. Merci, Papa, pour la confiance. Muito obrigado, Pai, pela confiança. E acredito em Deus, la grâce qui opère et pas Papa na biso nesse que a graça que opera no nosso Pai neste lugar, a mesma graça estará conosco. E você que está aqui presente, não vais lamentar de estar aqui. Praise the Lord. Aleluia. Aleluia. Amém. Desde o mês de novembro começou, já ouvimos o foco profético. La louange facilite l'accomplissement des prophéties. O louvor facilita o cumprimento da profecia. Selon Romains 4, 17 à 20. Romanos 4, 17 a 20. Et l'élo par la grâce de Dieu. Pela graça de Deus hoje, rapidement te repartager exhortations intitulées. Vamos compartilhar uma exortação. Rencontre avec la paix qui dépasse toute connaissance. Que é o encontro com a paz que ultrapassa todo o entendimento. Rencontre avec la paix. Encontro com a paz qui dépasse toute connaissance. Que ultrapassa todo o entendimento. Eu quero que tu entendas que assim que vamos louvar a Deus neste mês, toda a profecia que Deus falou em sua vida, Ele está pronto para realizar. E nós veremos a mão de Deus neste mês. Mas deixa-te dizer, para vermos a realização da profecia, requer que estejamos ou tenhamos uma atitude da paz, da paz, reação da paz. Assim Deus realizará a sua profecia na nossa vida. Eu vim te dizer, um dos maiores desafios que atormenta o mundo é a falta da paz. Um dos problemas que temos é a falta da paz. Não existe a paz nas famílias, não há paz no trabalho, não há paz no país, guerras em todo lado. O mundo está da sua forma, mas não há paz. D'ailleurs, le monde a créé une organisation. O mundo criou uma organização que o seu papel principal é dar a paz no mundo. Mas infelizmente não há paz neste mundo. Por quê? Quem dá a paz não são organizações. O que consegue a paz não é o homem do mundo, é Deus que nós acreditamos. Por isso acredito em Deus. Assim que você está aqui, a paz de Deus que excede o mundo será te concedido. Ezequiel 34, 25 a 26. Ezequiel 34, 25, 26. A escritura está a dizer, Deus está a dizer, je traiterai avec elle
une alliance de paix. Farei com ele uma aliança de paz. Et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. E farei desaparecer animais selvagens do seu país. Ele fez conosco a aliança da paz. Aliança da paz. Todos os animais selvagens. Toda a inquietação da nossa vida. Deus fará desaparecer. Assim como estamos aqui nesta manhã, na permissão do meu pai, eu oro. Toda a confusão na sua vida, Deus fará desaparecer. Praise the Lord. Aleluia. Alléluia. Amém. Jean 14, 27. João 14, 27. Senhor Jesus está Je vous laisse falando. la paix. Eu vos deixo com paz. Je vous donne ma paix. Eu vos dou a minha paz. Je ne vous la donne pas comme le monde. Eu não vos dou como o mundo Que dá. votre cœur ne se trouble pas. Que o vosso coração não se perturbe. O Senhor nos prometeu que nos deu a sua paz. A paz que o mundo não dá. Parce qu'il y a une différence Porque existe uma entre la diferença paix selon le monde entre a paz do mundo et la paix selon Dieu. e a paz de Deus. Deixa te informar. A paz do mundo é a ausência do problema. Selon le monde, Segundo as pessoas, a paz é quando alguém não tem problemas. Quando alguém não tem problemas. mais selon Dieu, Mas segundo Deus, la paix a paz é même assentar-se au-delà des problèmes, mesmo acima de même problemas, au-delà des défis. acima de desafios. Por Por isso eu te digo, os isso, problemas podem chegar na sua vida. No seu problema não pode dar certo. Mas a paz de Deus está acima da paz do mundo. Nenhum problema da sua vida pode tirar a paz de Deus da sua vida. Será a sua porção. O que devemos saber? Écrivons. Escrevam. Dieu a conclu une alliance de paix avec l'humanité par le sang versé du Christ. Deus fez uma aliança de paz com a humanidade através do sangue derramado de Dieu a Cristo. conclu une alliance de paix avec l'humanité par le sang versé du Christ. Deus fez uma aliança da paz com a humanidade através do sangue derramado de Cristo. Jesus derramou seu sangue no Calvário. Et à travers le sang de Jésus, Através do sangue que foi Dieu a derramado, fait une alliance avec Deus l'humanité. fez uma aliança com o mundo. Alliance ya nini? Aliança do Alliance quê? ya paix. Aliança da paz. Alliance ya kimia. Aliança da paz. Yango wana mwana nzambe nyonso oza na esika Por oyo. isso, todo filho de Deus Yo oza sauvé par Jésus. que foste salvo por Cristo, Oza appelé à expérimenter paix na você bomoi na yo. chamado para viver a paz. Trouble moko te na mokili oyo. Nenhuma confusão deste mundo Ekoki comprendre les dessus sur ta vie. pode estar acima de ti. Yango nde ezala partage na yo na ntongo ya lelo. Será a sua porção nesta Na manhã. Colossiens chapitre 1 verset 20. Em Colossenses 1:20, Makomi ya nzambe etalisi biso. a Bíblia está a dizer: Bible lobi, il a voulu Ele queria réconcilier tout avec lui-même. reconciliar tudo com Ele mesmo, Tant ce qui est sur la terre sobre a terra que ce qui est aux cieux, e aqueles que estão nos céus, par la paix, par lui. pela paz nele, Faisons la paix par lui, fazendo a paz nele, par le sang de sa croix. pelo sangue da sua cruz. Ye asopaki makilene na ngomba Golgotha. Ele derramou seu sangue no Calvário Pour que ngana yo tozwa kimia. para que nós tenhamos a paz. Nayebi te eloko nini ezotungisa Eu na não ntongo ya sei lelo. o que na sua Nayebi vida. te situation nini ezopreoccupe na Não ntongo sei na qual é o lelo. maior problema da sua vida. Nayebi te likambo nini ezokomisa yo triste. Não sei qual é a coisa que te deixa Je ne triste. sais pas pourquoi tu es agité. Não sei por que você está perturbado. Mais une chose est vraie. Uma coisa é certa. Par la rédemption, Pela redenção, ngana yo tozalaki sauvé nós fomos pour salvos que tozala na paix kati na para nkolo. que tenhamos a paz em Cristo. Yango nde kozala partage na yo na kombo Será na a Yesu. sua porção em nome de Mais Jesus. tant tolobi nzambe asignaki alliance ya paix na humanité, Quando estamos falando da aliança da paz da humanidade, elingi koloba nini? o que significa? Premièrement, Primeiramente, la paix comme une rivière. a paz como rio. La paix comme une rivière. A paz como rio. Ésaïe 48, 17 à 18. Isaías 48, 17, 18. Yoka oma komia nzambe lobi. Ouça o que a escritura diz.
Si tu es attentif se estiveres à mes atento commandements, nos meus mandamentos, ton bien-être sera comme un fleuve você será rio et ton bonheur comme le flot de la mer. e a sua bonança como as lagoas. Se você prestar atenção na lei de Deus, bien-être na yo, o seu bem-estar é como rio, fleuve. é como lagoas. Et na fleuve, E nas lagoas, observez malamu. olha bem, Na fleuve, se você chegar numa lagoa, principalement na ba heure moko déterminée, principalmente em certas horas, você vai encontrar a paz. Você vai ouvir o barulho da água. Aquele que acredita em Deus como Senhor e Salvador destiné à vivre une vie de paix. é chamado a viver na paz. Destiné à vivre une vie qui n'a pas de trouble. É chamado a viver numa vida sem confusão. Será a tua porção em nome de Jesus. E quando estamos a falar da aliança da paz, une grande paix significa uma grande paz qui place l'homme au repos au milieu de la tempête. que coloca homem em descanso no meio de problemas e tempestades. Une grande paix Uma grande paz qui place l'homme au repos que coloca homem no descanso au milieu de la tempête. no meio da tempestade. O homem que recebe a paz de Deus, ele fica descansado mesmo no tempo da tempestade. Qu'est-ce que cela veut dire? O que significa? O Filho de Deus não é agitado. Peu importe le problème, Não importa o peu problema. importe la situation, Não importa a peu circunstância. importe les circonstances tout Não autour de toi, importa o tempo. le repos. O descanso. Libala na noyete, Ainda não ne casaste. t'agite pas. Não se agite. Mwana na noyete, Ainda não tens ne t'agite filho. pas. Não se perturbe. musala na noyete, Ainda não trabalhas. Tozalagite. Não se agite. le repos O au descanso milieu de la tempête. no meio da Tempête tempestade. ezali likambo ezotungisa yo. Tempestade é aquele problema que tu tens. Mais makomi ya Nzambe etalisi biso. Mas a escritura nara, Tango tempête ekoya, quando a tempestade nga na yo vier, tosala nini? nós devemos Tobatela kimia. manter a C'est calma. ça l'alliance de la paix que Dieu a Esta signé é a avec aliança l'homme. da paz que Deus fez conosco. Praise God. Aleluia. Ésaïe 26, Isaías 26, verset 3. verso 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, Aquele que está firme nos seus sentimentos, tu assures la paix. tu conservarás a paz. Pourquoi? Por quê? Parce qu'il se confie en toi. Porque eles confiam em ti. Mutua se confia que pa Nzambe. Aquele que confia em Deus, Nzambe apesaka ye kimia. Deus lhe concede a Et paz. tango Nzambe apesi yo E kimia, quando Deus te dá paz, peu importe la situation tout autour de não toi, importa o problema ao seu redor, tu seras dans le repos. você estará no descanso. Libondeli na nga na tongo lelo. A minha oração nesta Nzambe manhã, apesa yo repos na que kombo na Deus Yesu. te conceda a paz em Na nome de likambo wana Jesus. ezotungisa yo. Naquele problema que tu tens, Que Dieu te donne le que repos au nom Deus de te Jésus. concede o descanso. Mwana Nzambe azalaka agité te. Filho de Deus não é agitado. Peu importe la tempête, Não importa a peu tempestade. importe les troubles. Não importa a C'est ce confusão. qui est arrivé dans la vie de Jésus. O que aconteceu em Jesus. Marc chapitre 4, Marcos 4, verset 35 à 40. verso 35 até 40. Bible etalisi biso. A Bíblia Yesu demonstra. azalaki na masuwa Jesus estava no barco elongo na bayekoli. junto com os seus Et discípulos. tout à coup mupepe moko ya makasi De eye. repente veio vento Mupepe moko ya impetuoso. makasi eye. Vento impetuoso Esekue bateau. que mexeu o barco. Eningisi bateau. Mexeu o barco. Badisciple bakomi kolenga. Discípulos Badisciple tremeram. bakomi koganga. Eles clamaram. Balobi lelo tozindi na mai. Disseram, hoje vamos Yoka afundar. likamba malamu na kati Olha oyo. só o que aconteceu. Bible etalisi nga na yo. O que nos mostra? Pendant que tempête ezalaki, Enquanto houve a tempestade, Jésus qui était avec les disciples, Jesus que estava com os Bible lobi discípulos, abandaki kolala. ele dormia. Bien-aimé, mutu akoki kolala na milieu ya tempête. Será que alguém pode dormir no meio de Qu'est-ce problema? que cela veut dire? O que significa? Tango oza na kimia kote pa Nzambe, Quando você recebe a paz de Deus, ata bayebisi yo, mesmo se te na disserem age na yo wana, na sua idade, wayobota lisusu não eza te. podes ter filho, Kimia. tenha Ata paz. bayebisi yo, Se te disserem visa wana yo aquele ozosolicite, visto, ambassade epesaka a yango lisusu embaixada te. não vai te dar, Kimia na kombo na tenha Yesu. calma
até disserem aquela doença ninguém pode ser curado no meio da tempestade, conserva a paz. Será a sua porção em nome de Jesus. Aleluia. O que devemos saber? Aliança da paz significa a ordem da paz que ultrapassa todo conhecimento. A ordem da paz qui dépasse toute connaissance. Que excede todo conhecimento. Philippiens 4:7. Filipenses 4:7. A escritura narra. Et la paix de Dieu. E a paz de Deus. Qui surpasse toute intelligence. Que excede todo entendimento. Que la paix de Dieu. A paz de Deus. Qui surpasse toute intelligence. Que ultrapassa a inteligência. Que seja guardado em vosso coração. E nos vossos pensamentos em nome de Jesus Cristo. No culto desta manhã, nenhuma situação vai te confundir. Nenhum problema vai te confundir. La paix de Jésus sera ton partage au nom do de Senhor Jésus. Será sua partilha em nome de Jesus. Praise the Lord. Aleluia. O que devemos saber? La paix, a paz, c'est l'un des fruits é dos frutos essentiels de la rédemption. Essencial da redenção. La paix a paz est l'un des fruits é dos frutos ou l'une des preuves provas vitais essenciais de la rédemption. Da redenção. Moko ya ba signe. Dos sinais. Moko ya ba preuve. Uma das provas que mostra que você foi redimido é a paz. E conhecemos que la paix que a paz é dos frutos do Espírito Santo. Selon Galates 5:22. Gálatas 5:22. Selon Galates 22. Gálatas 5:22. A escritura diz. Mais le fruit de l'esprit. Mas o fruto do Espírito. Foram citados os frutos do Espírito. Amor, joie, gozo, patience, paz, la bonté, longanimidade, la benignité, la fidélité, bondade, la douceur, fé, la tempérance, mansidão et la paix. E temperança. Todo Todo filho de Deus que foi redimido deve desenvolver nele uma paz. Agitação não é a sua porção. Comment est-ce que tu réagis? Como é que você reage? Quando te dá a notícia que o seu filho está mal. Comment est-ce que tu réagis? Como é que tu reages? Se te disserem que d'ici 2 jours daqui a 2 dias serás desempregado. Dos frutos do Espírito é a paz do coração. Dê a notícia que tu quiseres. Fale o que quiseres. Aquele que estão em Cristo, eles guardam a sua paz. 2020 coronavírus veio sacanear o mundo. Todo mundo temia. Todos temiam. A paz saiu nas famílias. As pessoas queriam morrer. O bispo Oyedepo levantou e pronunciou. Disse na terra de Canaã, ninguém vai morrer de corona. Et pendant le temps de confinement, e no tempo do confinamento, quando nós usávamos máscara, em Canaã ninguém usou máscara. Apesar daquilo, coronavírus não entrou. Por quê? A paz do coração. Peu importe o rapport ya ba médecin. Não importa o problema. Peu importe o rapport ya ba médecin. Não importa o relatório médico. O servo de Deus manteve a paz. Deixe que essa paz seja a sua partilha. Você não vai temer nada em nome de Jesus. O que devemos saber? Que o reino de Deus no qual pertencemos é royaume de paix. É reino de paz. Et non un royaume de trouble. E não de confusão. Le royaume de Dieu. O reino de Deus auquel nous appartenons. No qual pertencemos. É un royaume de paix. É o reino da paz. Et non de trouble. E não de confusão. Romains 14:17. Romanos 14:17. Romains 14:17. Romanos 14:17. Assim está escrito. Le royaume de Dieu. Porque o reino de Deus ne consiste pas à manger et boire. Não é
comida nem bebida. Mais la justice, Mas a justiça, la paix, a paz la joie e alegria par le Saint-Esprit. no Espírito Santo. Cela veut dire, Significa, nós somos membros do reino de Deus. Somos chamados a viver na paz. Se você é filho de Deus na verdade, você deve ter a paz. Você deve ter a paz. Comer como não, você tem a paz no coração. Vestir como não, você tem a paz no coração. Ter noivo como não, eu não estou olhando na minha idade. As minhas amigas já melhoraram, mas eu tenho a paz no coração. Porque eu sei, Dieu a qui j'ai cru, o Deus na qual eu acredito, Ele é capaz de fazer o que sai do meu pensamento. Por que serei confundido? Por que serei abatida? Deixe que a paz penetre em seu coração. Que a paz seja a sua partilha. Praise the living God. Aleluia. Et selon les Écritures, segundo as Escrituras, segundo as Escrituras, Jésus le prince de la paix, Jesus o príncipe da paz, est le roi des rois, é o rei dos reis, le Seigneur des seigneurs, o Senhor dos senhores, le roi des rois, o rei dos reis, le Seigneur des seigneurs. O Senhor dos senhores. Apocalipse 19:6. Revelação 19:6. Apocalipse 19:6. Revelação 19:16. Il avait sur son vêtement, ele tinha nas suas vestes, et sur sa cuisse, e sobre ele, un nom écrit, nome escrito: Roi des rois, Rei dos reis, Seigneur des seigneurs. O Senhor dos senhores. Eu vim te dizer, o Senhor Jesus, que na qual nós acreditamos, Ele é o Rei dos reis. A Bíblia lhe chama príncipe da paz. Se você tem Jesus em ti, também a paz deve se manifestar em ti. Será a nossa partilha em nome de Jesus Cristo. Alors rapidamente, quelles sont les merveilles cachées dans cet ordre de paix? Quais são as maravilhas incorporadas nesta ordem da paz? Quais são as bonanças que vêm da paz de Deus? Quelles sont les merveilles cachées Quais são as bonanças derrière la paix de Dieu? Por detrás da paz de Deus? Première merveille. Primeira maravilha. Primeira maravilha. La paix. A paz permet à Dieu permite a Deus de prendre en charge nos combats. De assumir o controle das nossas batalhas. La paix a paz permet à Dieu permite Deus de prendre en charge nos combats. De assumir o controle dos nossos combates. O homem que guarda o silêncio. O homem que guarda o silêncio. E permite a Deus entrar em seus combates. Êxodo 14:14. Êxodo 14:14. Deus está nos dizendo: gardez silence. Guardai silêncio. Gardez silence. Guardai o silêncio. Et moi l'Éternel, eu, o Senhor, je combattrai pour vous. Pelejarei por je ti. Combattrai pour vous. Pelejarei por vós. Eu amo esse verso. Pourquoi? Porque a Bíblia nara. Bíblia bandi kolobate que je combattrai pour vous. A Bíblia não começa a dizer pelejarei por vós. Mas primeiramente foi pedido guardar silêncio. Significa o homem que tem a paz. Você dá o acesso a Deus para que Ele peleja por ti. Quando tu estás agitado, é como estás a dizer a Deus: eu sozinho vou lutar. Quando você guarda silêncio, Deus entende que você lhe engajou na sua luta. Eu amo numa disciplina de atletismo, de correr. É chamado de relé. Esta disciplina é a equipe está a correr. Pode começar a correr rápido e pegar uma barra. Se ele correr, em um momento, vai passar noutra pessoa. Aquele vai correr até num certo momento, vai dar o bastão no outro. E no fim, a equipe vai vencer. Aquele que chega. Quando você guarda a paz em ti, é como se fosse essa da vara a Deus.
Estás a dizer a Deus, eu estou no fim. Entra na minha batalha. Ora ao seu favor. Assim que você guardar a paz, a luta que te perturba, Deus vai se engajar em nome de Jesus. Deus vai entrar nesse combate. Praise the Lord. Aleluia. Deuxièmement, deuxième merveille, segunda maravilha la paix, ezanini. da paz é la paix, a paz ebendaka présence ya Nzambe. Atrai a presença de Deus. La paix, a paz, ebendaka présence ya Nzambe. Chama a presença de C'est-à-dire Deus. la présence de l'Éternel A presença de Deus demeure dans le royaume de paix. permanece no reino da paz. Demeure dans le royaume de paix. Permanece no reino da paz. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? O que significa? Tango yo tikali kimia. Quando você fica em silêncio, Ozobenda nde présence ya Nzambe. você chama a presença de Tango Deus. tikali kimia. Quando guarda seu silêncio, Ozobenda présence ya Nzambe. você chama a presença de C'est Deus. pourquoi Jésus, Por isso Jesus, malgré la tempête, apesar da il tempestade, n'avait pas paniqué. ele não entrou em Il n'avait pânico. pas paniqué. Ele não entrou em medo. Atikalaki na kimia. Ficou em silêncio. Pendant que les disciples bazaki agités. Enquanto que os discípulos foram Jésus atikalaki agitados, kimia. Jesus ficou em paz. Et lorsqu'il s'est réveillé, E quando acordou, Bible lobi amenaçaki mu a pepe. Bíblia diz que ele ameaçou a Pelo tempestade pepe e se calma e a aqui. tempestade Pourquoi? obedeceu. Por quê? Là où il y a la paix, Onde há il y a la paz, présence de Dieu. a presença Là où de il y a la Deus. paix, Onde há il y a la paz, présence de a Dieu. presença Et de si Deus. kakimi ezali, Onde há Nzambe paz, amimonisaka. Deus Et si aparece. kakimi ezali, Onde há Nzambe paz, akotaka makambo na yo. Deus vai intervenir no seu Psaume assunto. 23:4. Salmos 23:4. Psaume 23:4. Salmos 23:4. Toyebi verset obiso nyonso. Conhecemos este verso. Makombia Nzambe lobi na biso. Está escrito: Quand je marche, ça c'est David qui parle. ainda que eu andasse, Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ainda que eu andasse no vale da sombra da je morte, ne crains aucun mal. eu nada temerei, Car tu es avec moi. porque o Senhor está comigo. Ta houlette et ton bâton A tua vara e o seu me rassurent. cajado me consolam. David alobi ata na tamboli na vallée ya ombre ya Mesmo no kufa. vale da sombra da morte, Ata ko makambo ezosimba te tout autour na mesmo se ngai. nada dá certo ao meu Ata ko redor, nazomona makambo ezokende liboso te. mesmo nada está avançando, Nakobanga eloko te. nada temerei. Pourquoi? Por quê? Parce que nayebi ete oza na ngai. Pois eu sei que o Senhor comigo Est-ce que Nzambe está. aza na elongo? Será que Deus está contigo? Sikoyo obangaka mpona nini? Por que você tem medo? Obangaka mpona Por nini? que você tem medo? Pourquoi tu es agité? Por que estás agitado? Kimia. A paz. Kimi ememaka présence ya A Nzambe. paz atrai a presença de Deus. Yango wana libondeli na ngai. A minha oração, Wana yo kotikala kimia na présence ya Nzambe. assim que você guardar a paz na presença de Nzambe Deus, amimonisa na kombo na Deus Yesu. vai aparecer na sua vida. Situation moko te kotrouble yo na kombo Nenhum na Yesu. problema vai te confundir em nome de Praise the Jesus. Almighty God. Aleluia. Et rapidement, Rapidamente, nini esengeli na nga na sala o que eu devo fazer pour que na expérimenté kimia oyo. para viver esta paz? Nini esengeli na nga na sala O que tu deves fazer pour que kimia oyo banda ko se manifester na para kombo na esta ngai. paz se manifestar na sua vida? Premièrement, Primeira coisa, être né de nouveau. você deve nascer de novo. Être né de nouveau. Nascer de novo. Botama ya sika. Nasça de novo. Olingi kimia e acompanhé bomoi na yo. Queres que a paz acompanhe a sua vida? Botama ya sika. Você deve nascer de novo. Il y a que la nouvelle naissance. No novo nascimento, Nde koki kopesa biso kimia o mokili koki kopesa biso o te. novo nascimento nos dá paz que o mundo não pode dar. Galates 5:22, Gálatas 5:22, Jean 14:27. João 14:27 Et soko tali na Jean 3 à partir du verset 3. e João 3:3. Biso nyonso toyebi lisolo. Conhecemos a história. Kolo Yesu Jesus alobi. disse: En vérité, je vous le dis. na verdade, eu vos Si digo, un homme n'est pas né de nouveau, se homem não é nascido de novo, akomona bokonzi ya Nzambe te. ele não verá o reino dos céus. Wana kolo Yesu azoyebisa Nicodème. Jesus está dizendo: Nicodemo, Alobi na ye soki obotami ya sika se te, tu não nasceres de novo, okomona bokonzi ya Nzambe te. não verás o reino de Et ces Deus. paroles est troublé. Essas palavras Comment confundiram est-ce que ele. na robotama ya sika? Como é que eu vou nascer de Nazonga novo? na libuma mama. Voltar na barriga da Nga minha moto nakomi mãe? deja mukolo. Eu que sou adulto. Impossible. É impossível. Non. Não. C'est kobotama ya sika. Nascer de novo Eza kozonga na libuma mama te. não é voltar na barriga da sua Tango mãe. yambi kolo Yesu. Quando você aceita Jesus Lokola mokonzi pe mobiki. como seu Senhor e Pe Salvador okomi kotambola selon ses e commandements. você caminha na sua lei, Nde wana obotami ya sika. você é nascido de Nazoyebisa novo. moto moko na esika Eu oyo. te digo neste Il y lugar, a une différence existe uma diferença entre koya na église entre vir na pe igreja kobotama ya sika. e ser nascido de novo. Koya na église Vir na
igreja não significa que você é filho de Deus. Estar na cadeira da igreja não significa que é nascido de novo. Aquele que é nascido de novo é o homem que se matou e deixou Jesus guiar a sua vida. Como o apóstolo Paulo disse, tudo que é meu é apenas Jesus. A morte para mim é um galardão. C'est ça, être né de nouveau. É ser nascido de novo. Est-ce que tu es né de nouveau? Será que você nasceu de novo? Não Não seja membro da igreja Capela dos Vencedores. chrétien né de nouveau. Seja um cristão que recebeu Jesus, que anda e guia sua vida segundo a palavra de Deus. Deuxièmement, Segunda coisa, soyez remplis du Saint-Esprit. esteja cheio do Espírito Santo. Soyez remplis du Saint-Esprit. Seja cheio do Espírito Santo. Soyez remplis du Saint-Esprit. Seja cheio do Espírito Olingo Santo. vivre kimia. Queres ter a paz? Tondi sama na molimo santo. Seja cheio do Espírito Tondi Santo. sama na molimo santo. Seja cheio do Espírito Santo. Totanga kiango na Romains 14. Romanos 14, Na verset nango 17. verso 17. Tango makobi ya nzambe ezotalisa biso. Está escrito: Ete royaume ya nzambe ezali kolia na komela te. porque o reino de Deus não é comer e beber, Mais ezali justice pe kimia. mas é a justiça e a Na paz nzela ya molimo santo. pelo Espírito Santo. Olingi kimia ezala partage na yo. Você precisa da paz? Senge pa molimo santo. Pensa no Espírito Santo. Engagez le Saint-Esprit. Engaja o Espírito Santo, Parce que aza molimo ya kimia. porque Ele é o Espírito da paz. Azali molimo ya kimia. Ele é o Espírito da Ba paz. problème ezo trouble yo. Você tem Belela problema? molimo santo. Clama ao Espírito Loba Santo. molimo na nzambe. Diga: Espírito de Deus, Pesa ngai kimia mokili moko dá-me pesa a ngai paz te. que o mundo não pode me dar. E akopesa yo kimia E wana Ele te dará esta paz. na kombo na Yesu. Em nome de Jesus. Ya misato. Terceiro, Nini esengeli nasala. o que é que eu devo Pour na fazer vivre paix. para viver esta paz? S'engager dans l'étude de la parole. Engaja-te na leitura da palavra. S'engager dans l'étude de la parole. Engaja-te na leitura da palavra. Tanga maloba nzambe. Leia a palavra. Tanga maloba nzambe. Leia a palavra de Deus. Yango nde pesaka kimia. É que dá paz. Salmiste alobi. O salmista disse, Psaume 119 verset 165. Salmo 119, 165. Il y a beaucoup de paix. Há muita paz. Il y a beaucoup de paix. Existe muita paz. Bona nani? Para quem? Pour ceux qui aiment Para ta loi. aquele que ama Il a y a lei. beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Há muita paz naquele que ama a lei de Kimia Deus. ezali na bato balingaka maloba A nzambe. paz se encontra nas pessoas que amam a Bien palavra aimé de maloba Deus. nzambe ne mutu epesaka biso A kimia. palavra de Deus é que nos dá paz. Ezali ba information te. Não são informações. Ya France 24. Não são Ya fofocas TV5. da TV5 Ou encore moins ya TPA. ou do Fala Angola. Pour que? Por quê? Parce que ceux qui se concentrer sur Se você ba se information concentra mokili. nas informações do Et mundo, memaka trouble. aquilo te Et confunde. memaka trouble. Te confunde. Okoyoka kuna Você vai ouvir guerre esalami. há uma guerra Okoyoka aconteceu. kotoyo Vais ouvir tremblement de terre. tremor de Okoyoka terra. kotoyo Vais ouvir neste lado épidémie. epidemia. Ba information mokili. As informações do Et mundo memaka kaka trouble. não dá a paz. Mais oyo memaka kimia. O que traz a paz Eza maloba nzambe. é a palavra de Tango Deus. ozotanga maloba nzambe. Quando tu lês a Tango palavra, ozomedite maloba nzambe. quando meditas a Okoyoka palavra, kimia na motema na yo. encontrarás a Pe paz. trouble moko te E kotungisa yo. nada vai te confundir. Yango nde kozala partage na kombo na Será a Yesu. sua partilha em nome de Jesus. Nini lisusu esengeli na O sala. que é que tu deves fazer? Quatrièmement, Quarto ponto. continuez à garder votre esprit Continue a manter a sua mente tourné vers Dieu et sa parole. em Deus e em sua palavra. Tourné vers Dieu et sa Em parole. Deus e em sua palavra. Ésaïe 26, 3. Isaías 26, 3. Ésaïe 26, 3. Isaías 26, 3. Totanga qui passage oyo. Lemos esta passagem. À celui qui est ferme dans ses sentiments, Para aquele que é firme nos seus tu sentimentos, assures la paix tu asseguras a paz parce qu'il nele, se confie en toi. porque ele confia em Tango se ti. confie pas en Nzambe, Quando você confia em Deus, Nzamba kopesa yo kimia. Deus te dará paz. Pe ya suka E o último, nini esengeli na sala o que é que tu deves pour fazer que na vivre kimia ya para Nzambe. viver a paz de Deus? S'engager à suivre la direction de l'esprit. Engajem-te em seguir a liderança do Espírito. S'engager à suivre la direction de l'esprit. Esteja comprometido em seguir a liderança do Espírito. Papa na biso alobaki na tongo. O nosso pai disse
disse de manhã, trouble mingi tozokutana nango na bomoi. muitas confusões da nossa vida Eza parce que tozoyoka mongongo na é biso. porque ouvimos o nosso coração. Ezali parce que tozolanda banzela na É biso porque moko. seguimos o nosso caminho. Olingi kimia nzambe. Tu precisas da paz de Landa Deus. direction ya Siga Saint-Esprit. o caminho do Espírito Santo. Beaucoup de troubles tozovivre na mokolo lelo. Muita confusão hoje em dia C'est parce que tu détourné regard na biso pa molimo. é porque desviamos o nosso olhar C'est no parce que Espírito. tozotambwisa maselo ba pose mitema na Estamos a biso. ser guiados pelo nosso coração, Selon ba pose ya nzoto na biso. segundo o desejo da nossa Yango nde carne. moto ezomema ba trouble. É que está a trazer Mais confusão. moto oyo se confier. Aquele que Pe confia, atiki molimo santo atambwisa ye. deixa o Espírito lhe guiar, Ye avivaka kimia. ele vive a paz. Psaume 23. Salmos 23, Verset 1 à 6. verso 1 até 6. Studio balance biso verset oyo. O estúdio vai dar este verso. Awa nde tokosukisa. Aqui vamos Psaume terminar. chapitre 23. Salmos 23, Verset 1 à 6. verso 1 até 6. Yoka o David azoloba. Ouça o que está David escrito. alobi, l'Éternel est mon berger. O Senhor é o meu pastor. Je ne manquerai de Nada me rien. Verset 2. faltará. Verso 2. Alobi, il me fait reposer dans les verts pâturages. Deitar-me faz em verdes pastos. Il me dirige près des eaux paisibles. Ele me guia nas águas tranquilas. Il restaure mon âme. Refrigera minha alma. Il me conduit dans les sentiers de la Me justice guia no caminho da à justiça. cause de son nom. Por Verset amor do 4. seu nome. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Ainda que eu andasse no vale da je sombra da ne morte, crains aucun mal, eu nada temerei, car tu es avec moi. porque o Senhor está comigo. Ta houlette et ton bâton me A sua rassurent. vara, o seu cajado me Verset consolam. 5. Verso 5. Makomia Nzambe lobi, Está escrito: tu dresses devant moi une table preparas diante de mim uma mesa en face de mes na adversaires. presença dos meus Tu inimigos. induis ma tête Unges a minha et cabeça ma coupe e o meu déborde. corpo David alobi na transborda. verset 5 wana. No verso 5, Ozo dresser mesa liboso na na ngai. minha frente coloca En face uma ya mesa banani. na En presença do face ya ba meu ennemi na ngai. inimigos. Kala bien aimé. Meu irmão, Kimia ya Nzambe kati na yo. a paz de Deus Okobanga em enemi ti, moko te. não temerás nenhum Ata bayebisi inimigo. yo. Se te disserem Esika wana yo te que kaka. você é de frente, Mama wana kendaka na ndako aquela bakanga. senhora é do que David alobi na manda. ngai na yo. O David Nzambe disse: akodresse o table Senhor colocará a devant mesa ba ennemi na na biso. presença dos Devant ba adversaire na inimigos, biso. na presença do Azala adversário. ndoki. Seja Azala bicho, nganga. seja Azala soki pibanda, nani. seja Wana kimia ya mágico. Nzambe eza kati na Se a ngai. paz de Ngai Deus nakomona em loboko ya mim, Nzambe. eu verei a mão Yango de nde kozala Deus. partage na yo. Será a sua Et na partilha. verset 6 mpona E no kosilisa. verso 6, Yoka o David alobi. ouça, Oui, certamente, le bonheur et la grâce a bondade e a graça m'accompagneront me acompanharão tous les jours de ma vie. todo dia da Et minha j'habiterai vida. dans la maison de Habitarei na l'Éternel casa do jusqu'à Senhor la fin de mes jours. até o fim do Dali meu koyebisa moto moko dia. lelo. Eu te digo, Quand est-ce que le bonheur et la grâce vont quando t'accompagner? é que a bonança vai te Nous sommes acompanhar? au verset 1. Voltamos no verso 1. L'Éternel est O mon Senhor berger. é o meu C'est pastor. lorsque l'Éternel est ton Quando o berger. Senhor é seu Quand pastor, Nzambe nde akambi quando yo, o Senhor te guia, nde wana bonheur pe a grâce bonança e a graça ekoaccompagne yo te tous acompanhará les jours ya bomoi na todo yo. dia da sua Na vida. permission ya papa na Na ngai ya permissão ndako do meu pai da nasambeli casa. mpo na moto Olha, moko seu favor. wana yo kotambwisama na molimo Assim que santu você será guiado pelo bonheur pe grâce Espírito, ya nzambe a bonança e a etambola na graça bomoi na yo será na sua lelo vida hoje. lobi pe Amanhã. libela na libela Para na sempre. kombo na yesu Em kristo. nome de Que Dieu Jesus. bénisse sa parole. Que Deus abençoe a sua Acclamons pour le palavra. Seigneur. Aplaudimos Acclamons para o pour la parole de Senhor. Dieu. Aplaudimos para o Senhor. Praise the Lord. Aleluia. Alléluia. Amém. Tombola loboko esiki ozali. Levante a sua mão onde estás. Agradeça a Deus pela palavra que ouviste. Se Deus falou contigo, agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus que falou conosco. Merci papa. Obrigado, Pai, pela sua Que ton Saint palavra. soit glorifié. Que o seu nome seja glorificado. Seja exaltado. Peça a graça de Deus. Diz a Deus, conceda-me a graça para preservar a paz, para não me confundir com problemas, para guardar a paz em meu coração. Nenhum problema da vida para me confundir, nenhum problema da vida para me agitar. Peça a graça vinda de Deus. Será que estás orando? Peça ao Espírito Santo a graça para te conceder a graça de não estar agitado no meio de tempestade, no meio de problema. Você vai guardar a paz.
Merci, papa. Obrigado, Pai, que tu fizeste. Em nome precioso de Jesus, nous avons ainsi nós prié. assim oramos. Aplaudimos para o Senhor. Levante a sua mão onde estás e repita esta oração. Diga: Senhor Jesus, eu ouvi a sua palavra. Eu não posso me salvar. Lava-me com seu sangue. A partir de hoje, guia a minha vida. Que eu te sirva até os fins da minha vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero ajudar alguém aqui que você fez essa oração. Você precisa de uma oração particular. Acabamos de ouvir que se tu precisas da paz, o primeiro passo é receber Jesus. Talvez você já vem na igreja, mas você sabe que não és nascido de novo. Até hoje você leva a tua má vida como queres. Por isso você vive em problemas. Eu quero orar a teu favor. Onde estás? Levante a sua mão, o pastor vai orar. Levante a sua mão, vamos orar. Levante a sua mão. Por favor, não sinta vergonha, venha. Venha, não sinta vergonha. Venha, vamos orar. Queres receber Jesus? Venha, vamos orar. Venha, vamos orar. Até quando essa má vida vai continuar? Até quando você vai se preocupar? Até quando vai sofrer? Você precisa de Jesus, porque Ele é o príncipe da paz. Aproxima-te, não sinta vergonha. Você que está sentado, talvez tenha dúvida. Venha, é uma oportunidade que você não pode perder. Venha, não sinta vergonha. Venha, não sinta vergonha. Espírito Santo vai te dar paz. A igreja vai aplaudindo. A igreja vai aplaudindo. Estás em cima, desça. Estás lá fora, entre. Venha, vamos orar. Não sinta vergonha. Praise the Lord. Aleluia. Pela autorização do nosso pai da casa. Se é a sua primeira vez de vir aqui nesta igreja, foste convidado. Hoje é a sua primeira vez de vir aqui nesta igreja. Agarre a sua mão, queremos te conhecer. Não sinta vergonha, bana. Venha, por favor. Venha, não sinta vergonha. Venha. Venha, não sinta vergonha. Venha. Venha, queremos te conhecer. A igreja vai aplaudindo. Aleluia. Venha. Não sinta vergonha, venha. A igreja está aplaudindo. A igreja vai celebrando. A igreja vai celebrando. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. A igreja vai celebrando. Celebra. Aleluia. Praise the Lord. Aleluia. Aleluia. Amém. Meus irmãos, que Deus vos abençoe. Vocês são a resposta da nossa oração. E Deus nos respondeu com a sua presença. Através da sua presença. Pela permissão que eu recebi do nosso pai da casa. Vos desejo, sejam bem-vindos todos. Nesta igreja, a Capela dos Vencedores Internacional. Talvez quando o pastor falou, você não ouviu? Se você quer receber Jesus na sua vida, queres começar uma nova vida com Deus, você precisa fazer esta oração. Por isso, você que está aqui em frente, coloque a sua mão direita no peito e repita essas palavras. Repita essas palavras. Diga: Senhor Jesus, eu ouvi a sua palavra. Eu acredito que estava longe de ti.
Hoje, eu acredito em ti como meu Senhor e meu Salvador. Lava-me com seu sangue puro. Escreva o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, eu nego a obra do Satanás. Aceito te servir. A partir de hoje, até o fim da minha vida. Em nome de Jesus Cristo, ficamos em silêncio. Pai poderoso, oramos a favor desta ceifa. Deixa que a graça que eles trouxe aqui, que os conserve na sua casa. Alguém que não tinha paz, assim que pisou neste lugar, a paz que excede o mundo lhes seja entregue em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, porque assim foi feito. Em nome poderoso de Jesus, nós assim oramos. Amém. Aplaudimos. Ficamos de pé. Praise the Lord. Aleluia. Aleluia. Amém. Meus irmãos, quem somos nós? Aqui é a Igreja Capela dos Vencedores Internacional. Casa de sinais e maravilhas. Aqui é permitido você vir com problemas, mas não é autorizado você continuar na vida de problemas. Por isso, toda pessoa que é novo na igreja, vos damos 3 meses. Nesses 3 meses, ouve a palavra, pratica a palavra, e Deus vai te dar um testemunho. Se Deus não fizer nada, depois de 3 meses, tu podes ir. Se queres ir embora, vá. E se você colocou oferta e dízimos, tenha coragem. Venha pedir. Vamos devolver. Mas aqui, acreditamos em Deus que antes de 3 meses você vai viver a mão de Deus. Aleluia. Por isso amanhã, segunda-feira, te convidamos às 16 horas. Vamos te ensinar a palavra de Deus e te ensinar o que deves fazer durante 3 meses para Deus te visitar. Não falte, venha amanhã às 16 horas. E os nossos cultos são nas quarta-feiras, às 16 horas até 18h30. Domingo temos 3 cultos. Culto das 6 horas, das 8 horas e das 10 horas. Se você continuar a vir, acreditamos em Deus que você vai ser um vencedor. Sejam bem-vindos na nossa igreja. Sigam a irmã que está ali, sigam aquela irmã. Aplaudim para o Senhor. Siga aquela irmã. Tem informação a dar. Outros vão ali. A igreja aplaudindo para o Senhor. Aplauda para o Senhor. Continua aplaudindo para o Senhor. Aplauda para o Senhor. Levantemos na presença de Deus. Levantemos. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Aleluia. Será que foste abençoada na manhã de hoje? Diga aleluia. Existe algo que faz com que às vezes não beneficiamos da paz. Olha para o seu vizinho e pergunta o que é. Diga para ele, é a ingratidão. Desde janeiro até hoje, Deus não fez nada. Olha para o seu vizinho, diga vizinho. Desde janeiro até hoje, será que não viste nada? Diga vizinho. Seja grato. Os ingratos, a pessoa que é ingrato, ele simplesmente paga o mal.
Seja grato. Psalm 103. Salmos 103. Verset 1er jusqu'au verset 5. No seu primeiro verso até 5. Assim vamos orar. E Deus fará algo novo na sua vida. Aleluia. Amém. David disse assim. David disse o seguinte: Mon âme bénit l'Éternel. Minha alma bendiz ao Eterno. Que tout ce qui est en moi, que há em mim, bénisse son Saint. O seu santo. Le verset 2. Verso 2. Il continue en disant. Continua dizendo. Mon âme bénit l'Éternel. A minha alma bendiz ao Eterno. Et n'oublie. E não se aucun esqueça de nenhum de seus bem-feitos. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Olha para o seu vizinho e diga: o que está em falta para dizer a Deus obrigado? Não se esqueça nenhum dos bem-feitos de Deus. O terceiro disse: c'est lui qui pardonne. É Ele que perdoa todas as iniquidades e sara todas as doenças. Quando você cometeu aquele erro, há pessoas que morreram por esse pecado, mas você, Deus te perdoou. Eleva as suas mãos e diga: obrigado, Jesus. Verso 4. C'est lui qui é Ele délivre ta vie, liberta a sua vida na força. Qui te couronne e Ele te coroa de bonté, da bondade et de quoi? E de quê? Miséricorde. A misericórdia. Alléluia. Amém. 5e verset. 5º verso. Alors, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Que faz encher a sua velhice. Qui te fait rajeunir comme qui? Que te faz ser como quem? Comme qui? Como que? Eleva a sua mão. A minha oração. Assim que está aí no 11º mês. Em janeiro de 2024. Vamos nos encontrar aqui. Aquilo que estava fraco no seu organismo. Que receba a força. Alguém está aqui, talvez estás atormentado. Bom, pastor, o ano está terminando. Eu não gerei, não casei, nada de emprego, não há promoção, nada de dinheiro. Ouça-me, no louvor da manhã de hoje, assim que estás a celebrar a Deus, você está a receber o testemunho do final do ano, estás a receber o testemunho do fim. La fin d'une chose. O fim de uma coisa do que seu princípio. Aleluia. Amém. Um verdadeiro estudante não é reconhecido porque ele estudou o ano todo, mas sim é reconhecido quando ele aprova. Aí sim vão jubilar para ele. Aleluia. Amém. Você não vai terminar esse ano sem que Deus te tenha seu testemunho. Você vai dançar na manhã de hoje a dança que vai trazer a paz. Não olhe a minha dança. Esteja preparado. Porque na manhã de hoje seja o câncer, seja sida, seja mioma, apendicite, et disparaître au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Deixa-se como jogador. Faça movimento. Vai treinando já. Aleluia. Amém. Est-ce qu'on est prêt? Estás preparado? Estás preparado? Mova-se, mexa, coro, vamos. Go. Mololo. Ah, mololo. Hey, tata zambe, no mosunge ya. Tata zambe, no mosunge ya. Hey, tata zambe na lola ye, no mosunge ya. Tata zambe, no mosunge. Hey, na koki komo sanate, wala muna yo na mume na nga Yesu. Tata zambe, no mosunge. Hey, na koki komo sanate, wala muna yo na mume na nga Yesu. Tata zambe. Metela Yesu maboko na yo. Metela Yesu maboko na yo. Metela Yesu maboko na yo. Metela ya mololo luwasa balongi. Ai.
Tata Nzambe na lola ye emosunge eya Tata Nzambe emosunge eya Akoki komosa na se Wala muna yo na bobe na nga Yesu Tata Nzambe emosunge Alesima Yesu makasi Yena salizela Esome mabandimi na likolo Alleluia leli lelele Yesu makasi Yena salizela Esome mabandimi na likolo Asegi mama bosimba Yesu makasi Yena salizela Esome mabandimi na likolo Alleluia leli lelele Yesu makasi Yena salizela Esome mabandimi na likolo Alesima Yesu Asatuna lola sima Yesu Mololo Amorogito sima Yesu bakasi Yedasa lizela Esome mabandimi na likolo Alleluia leli lele Yesu bakasi Yedasa lizela Esome mabandimi na likolo Yowana monaki makamo ya kokawa Amonaki na emoni selo Bato batelemi bazakosani Na bukuno yo yabo Na kokende na lola Sakusane Eliero kore beniye Na kokende na lola Tika biso ba venkere chokene na lola Sakutane Eliero kore beniye Zambe malabwe Imakayani yenda sali malabwe Tobesele maboko yenda sali malabwe Tobesele mololo yenda sali malabwe Zambe malabwe Abo mwana kase Zambe malabwe Mololo Zambe malabwe
Salabwe, Salabwe, Tchokola, Tchoko. Aïe. Oh, Tioba, 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 Tioba. Tioba, 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 Tioba. Oh, Tioba, 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 Tioba. Tioba, 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 Tioba. Oh, ça fait pas, Jehovah, j'avoue, et vous me dites que j'en suis. Aïe, il est Jésus. Aïe, oh, quand il y a vous me dites que Jehovah, j'avoue, vous me dites que Jehovah, j'avoue, il me dit que j'en suis, et vous me dites que, 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 bien là, bien là. Ah, son soeur. Ah, bien là. Ah, vous êtes là. Ça. Ah, aïe. Ça. Ah, allez, ma boko. Allez, ma boko. Mettez-le 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 ma boko. Mettez-le ma boko. Ah, allez, mettez ma boko. Aïe. Ça. Ah, c'est ça. Mettez-le ma boko, ma longue. C'est ça. Yei soki chokolingana ya sole, hallelujah.
soki tokosalela ye na chapele alleluya ye kembo kembo allez mettez-le maboko 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 ma volonté ma volonté mazapi ma volonté génération de Moïse mettez-le maboko génération de Moïse mettez-le maboko génération de Moïse mettez-le maboko kembo kembo allez, maboko, 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 maboko. Aïe, maboko, maboko. C'est ça, c'est ça. Par exemple, mon lolo, mon lolo, mon lolo. Aïe, c'est ça. Allez, venez moi. Asatu na lola la na lokola. Se m'abandonne. Na kolanda yoti na suka. Yesu na kolanda yeta na sala. Oh Jésus yo 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 yo. Oh Jésus yo 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 yo. Nasa bomo. Allez, yamela. C'est ça. 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 Yamela. Aïe. Mon lolo. Je m'abandonne. Na kolanda yoti na suka. Yesu na kolanda yeta na sala. La lokolo. Allez, la nani susu. Ineli susu. Allez, la nani lokolo. La nani lokolo. Allez, susu. Alléluia. Praise the Lord. Non liga o que está se passando aqui. Allo? Alléluia. Amen. Non liga, dança da sua maneira. Yes. Alléluia. Yes. Get. Allez, si.
Beta mololo, mololo, mololo. Hey. Ay, 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 ay. Oh, lo mata canase, ya tu bolito, lo toque. Allez, le gota, allez, tombola, 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 le gota, tombola, yugura, tombola, yugura, tombola, yugura, tombola, yugura, tombola. Oh, ya wasali, oh, masia sali, ya wasali na yo. Oh, ya baleke bele, ya baleke bele, ya baleke bele, Alléluia. Alléluia. Amen. Et s'il était, on l'a mis, il faut qu'il y ait. Alléluia. Amen. Voilà, nous sommes venus de Yéma. Nós também queremos dar cantar. Une année à le 28. Completei aqui ano dia 28. Alléluia. Amen. Fiz aqui ano. Alléluia. Amen. Presque. Alléluia. Vamos cantar a nossa forma. Se vou aceitar, se não conseguir também, não importa. Bello, 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 bello. Look and do. Bello, 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 bello. Jesus can look and do. Oh yes, bello, 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 bello. Jesus can look and do. Bello, 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 bello. Jesus can look and do. Bello, my sister, bello, my brother, bello. Jesus can look and do. My mommy, bello, my daddy, bello, 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 bello. Jesus can look and do. Oh yes, bello, 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 bello. Jesus can look and do. Oh yes, bello, 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 bello. Jesus can look and do. Oh yes, bello, 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 bello. Jesus can look and do. Oh yes, bello, 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 bello. Jesus can look and do. Iwonigo logo ye, Iwonigo logo ye, Iwonigo logo ye, Iwonigo logo ye, Iwonigo, Iwonigo logo ye, Iwonigo, Iwonigo logo ye, Iwonigo, Iwonigo logo ye, logo ye, logo ye, logo ye. Glory be to the Lord in the highest. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to the Lord in the highest. Hallelujah. Everybody shout hallelujah. 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 Everybody shout hallelujah. 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 Everybody shout hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
believe every day say you there. As you adore me, you adore me. Baba Godo, I believe you. Zambe nanga, nantimi, yo soy lo baka, eko kisama. Zambe nanga, unisama. Zambe nanga, nantimi, yo soy lo baka, eko kisama. Zambe nanga, unisama. Mungu wangu, naitika yote ulivyosema, yote unaandika inafika. Mungu wangu usifiwe Baba. Bagodo, I believe every day you say you there. As you adore me, Baba Godo, I believe you. What a marvelous God, what a powerful God, He has done marvelous things for me. What a marvelous God, what a marvelous, He used to do marvelous things for me. Hallelujah. What a marvelous God, powerful God, marvelous things for me. Hallelujah. What a marvelous God, what a marvelous, He used to do marvelous things for me. What a marvelous God, what a powerful God, He has done marvelous things for me. What a powerful God, what a marvelous, He used to do marvelous things for me. Hallelujah. What a marvelous God, what a marvelous God, He has done marvelous things for me. What a marvelous God, what a marvelous, He used to do marvelous things for me. Daddy, to you, oh, be on the glory. To you, Jesus, be on the glory. To you, Daddy, oh, be on the glory. Adoration forever. Daddy, to you, oh, be on the glory. To you, Savior, be on the glory. To you, Daddy, oh, be on the glory. Adoration forever. Daddy, to you, oh, be on the glory. To you, Savior, be on the glory. To you, Daddy, oh, be on the power. Adoration forever. Hallelujah. Better milolo, milolo, milolo. Hallelujah. Bina na deyera yo. Bina na deyera yo. Na deyera yo. Hallelujah. Hallelujah. Alléluia. Amen. Tala siko na nzoto na yo. Eloko za lisusu te. Losambo nanga. Mabi na tongo lelo. Et même ma félicitation na vie na yo. Parabéns na sua vida. Motonyo sabini na motema na yo. Que dançou no seu coração. Forme nyoso ba Todo trouble. tipo de instrumentos. Et comme témoignage. Testemunho. Assim dançaste para Deus. Onde foste expulso. Onde não receberam o seu processo. Vão te ligar. Toda situação que você se angustia no seu coração, na tarde ou na manhã de hoje, deixa que Deus te liberte. Alguém que estava a sentir peso no seu corpo, como se fosse alguém ia cair de AVC. Agora, você é livre em nome de Jesus. Todo tipo de doença, ouvidos olhos não enxergam bem. Na manhã de hoje, receba cura em nome de Jesus.
Malédiction nyoso. Toda maldição. É como a lipamboli. Se torne bênção. Esta semana tem alguém. Você vai receber uma ligação milagrosa. Vai mudar a sua vida. Uma grande porta está aberta nessa semana. A pessoa assim ao seu regresso, Deus vai te visitar. Todos agora mesmo. Aqui nesse lugar. Receba a sua visitação. Vá com a paz. Vá com a paz. Todo atormento que deixaste em casa, vai encontrar a paz. Toda pessoa que você deixou acamada no hospital, vai encontrar a paz. Toda pessoa que está tirando a sua paz, a minha oração, se não voltar para ti, os instrumentos vão lhe seguir. Toda pessoa aqui nesse lugar que foi lançada a doença, a tala, doença da pele, lançaram uma doença, sei lá o que foi, que beca, cobra no organismo. Eu declaro pelo sangue de Jesus, receba a libertação em nome de Jesus. Você é livre. Você é livre. A semana está abençoada. Os seus negócios estão abençoados. Os seus filhos estão abençoados. O trabalho do seu esposo está abençoado. A sua casa não faltará mantimento. Até dezembro, o inimigo não vai invadir. Nesse dia da paz, declaramos a paz de toda a sua Angola. Deus que combate por essa comissão, por causa dos vencedores nessa terra, eu anuncio-te, você será entre os gigantes. Vá com a paz e volte com seu testemunho. Olhe para o seu vizinho. Diga, olhe para mim agora. Se não olhar para si é suspeito, olhe para mim. Abre os olhos e diga, olhe para mim. Será que está a olhar para si? Abre os seus olhos, olhe para o seu vizinho. Diga, vizinho, o que é que estás a enxergar? Agora parabeniza. 5 pessoas podem subir. Dê-la quata. Il y a des félicitations déjà. Diga para ela parabéns já. Que o Senhor te abençoe. Aleluia. Amém. Fortes aplausos para Deus. Tomamos nossos assentos. Aleluia. Amém. Praise God. Aleluia. Boa nouvelle, boa nouvelle. Boa nova, boa nova. Opération changement d'histoire. Operação da mudança de história na 11ª hora. Aplausos para o Senhor. Estamos nas últimas semanas. O servo de Deus exorta a todos os vencedores que no próximo domingo, como será o nosso último domingo, cada vencedor traga 2 pessoas. Assim que tu farás, Deus recompensa aqueles que o servem. Não vai te deixar de mãos abanadas. Se você acolheu, diga amém. Agora, para o êxito dessa última operação, sábado todos nós de branco vamos andar. Será uma caminhada profética. Teremos apitos, buzina, gritando, dizendo para pessoas vindas. Não falte, porque será o último sábado do festa, nossa operação. Olha para o vizinho, diga, sábado às 9 não falte.
Alléluia. Amém. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Boa nova, boa nova. Culto a mi-semaine. O culto da meia semana. Mercredi oyo. Essa quarta-feira. Venha para a sua libertação. Às 16h30. Vamos nos encontrar aqui neste lugar. A palavra junto com a mesa da Santa Ceia estará aqui para a nossa libertação. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Boa nova. Dimanche prochain. Próximo domingo. Será nosso culto especial da comunhão. Aleluia. Amém. Por isso, o tema daquele dia está intitulado Cristo é le grand médecin est ici. O Cristo é o grande médico e está aqui. Malade toda enfermidade será sarada. Por isso, venha porque Jesus terá um encontro. Por isso, não venha só. Convida todos aqueles que estão sobre doença. Diga a ela, venha que Jesus Cristo vai te curar. Juventude viva. Aleluia. Amém. Depois desse serviço, todos os jovens vamos ficar para o nosso encontro de oração para preparar o nosso silo. Aleluia. Amém. Praise the Lord. Aleluia. E boa nouvelle, boa nouvelle. E boa nova. Formation école de dimanche. A formação da escola dominical. Todo mundo que deseja ser formada. Como monitrice, moniteur. Como monitor ou monitora. A partir desta quinta-feira. E na sexta-feira. A formação terá o início. Avant midi, vous allez 9h à 12h. Antes de tarde será às 9 às 12. E à tarde das 15 até 18 horas. Novamente será no dia 16 e dia 17. No mesmo horário. Todos que estão interessados, faça a inscrição na secretaria. E Deus irá te abençoar. Será que foste abençoado na manhã de hoje? Eu quero ouvir seus júbilos e fortes aplausos. Aleluia. Amém. Aleluia. Estamos na preparação do nosso silo. É uma oportunidade para a bênção. Deus te abençoou com o televisor. Vamos retirar essa. Vamos colocar os grandes. Deus te abençoou com um televisor grande. Traga. Vamos colocar. E o Senhor Jesus vai te abençoar. Eleva a sua mão. Diga a Jesus obrigado. Diz obrigado a Deus. Continua agradecendo a Deus. Se Deus te abençoou na manhã de hoje, diz obrigado a Deus pela paz que te deu. Diz obrigado a Deus pelo culto pré-Shiloh. Diz obrigado a Deus. Obrigado, Pai, porque realizaste em nome poderoso de Jesus. Nous avons ainsi remercié. Assim agradecemos. Aplausos do louvor. Praise the Lord. Aleluia. Aleluia. Amen. Rapidement avant de partager le bonheur. Rapidamente antes de partilhar a bondade. Lembramos a todos os obreiros. Lobby lundi. Amanhã segunda-feira. Às 16h. Às 16 horas. A reunião dos obreiros. Et puis, le ministre de la cellule. E os líderes da célula. Seus vice-secretários. Lobby lundi. Amanhã segunda-feira. Nous appelons la réunion à 16h. Também temos reunião às 16 horas. E quando partilhamos a bondade, todos os obreiros, vamos permanecer por 5 minutos. Por favor, uma recomendação vinda do nosso Pai. Quando partilhamos a bondade, quando todos saírem, nós vamos permanecer por 5 minutos. Temos duas informações importantes a transmitir. E o último é pedido a todos que está interessado em doar sua casa para a célula. Vai na secretária da igreja. Vai deixar suas coordenadas.
Vamos lembrar Obed-Edom. Ele recebeu a arca de Deus durante 3 meses em sua casa. A Bíblia diz que a sua casa foi abençoada de uma maneira milagrosa. Veremos em 2 de Crônicas 13:14. Vai deixar as suas coordenadas na secretária e será uma bênção. Todos os obreiros dos departamentos, comitê da igreja, todos os servos, vamos permanecer após partilhar a bondade. Será que alguém foi abençoado nessa manhã? Aplausos se você. Levantemos na presença de Deus, mãos levantadas, partilhamos a bondade. Certamente a bondade e a fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu também estou em nome de Jesus Cristo. Félicitations. Parabéns. Amém. Amém. Aplausos para Deus.